Oi, nono ano, espero que vocês estejam todos bem. Vamos para mais uma aula de História. Como eu havia informado no vídeo anterior, esse vídeo teria material escrito. Eu vou pedir que vocês registrem esse material no caderno e também acompanhem através do livro didático. Para não perder o costume, nós vamos continuar utilizando o cabeçalho da escola, com a data de hoje, o conteúdo que nós vamos trabalhar e a habilidade desenvolvida. O conteúdo que nós vamos trabalhar é Brasil, Primeira República, 1889 a 1930. A habilidade, compreender os impactos da formação de um regime republicano no país e seus efeitos na organização política e econômica. A Primeira República do Brasil, portanto, ela vai durar de 1889 a 1930. Esse conteúdo que eu vou falar para vocês nesse vídeo, vocês também vão encontrá-lo detalhado no material didático das páginas 26 a 28. Conhecida como República Velha, esse período durou 41 anos. Quem deu esse nome de República Velha para a Primeira República do Brasil foi o Getúlio Vargas. Depois, mais para frente, nós vamos compreender o porquê. A República Velha se divide em dois períodos para estudo, sendo o primeiro a República da Espada e o segundo a República Oligárquica, que nós vamos estudar mais para frente. A República da Espada, ela vai ter um período de 5 anos apenas, indo de 1889 a 1894. A República da Espada também foi um período governado por militares, por isso o nome República da Espada, que são os militares que inicialmente, em 15 de novembro, deram o golpe. Marechal Deodoro da Fonseca foi o primeiro e depois o Marechal Floriano Peixoto. São os principais militares que governaram o Brasil neste período. Também é importante destacar que o Marechal Floriano Peixoto depois também vai ser conhecido como Marechal de Ferro, devido à rigidez de seu governo. Bom, nesse período republicano inicial de 5 anos, já começou com a elite detendo o poder e o comando do Brasil. Nós se tornamos uma república federativa. Uma república que deveria dar mais autonomia para os seus estados, de modo geral. Porém, não era isso que acontecia, pois quem acabou tomando o controle do Brasil foram os estados do Sudeste. Nesse período também, nem todos tinham direito ao voto. Isso é muito importante para compreender o que foi esse período. Nem todos tinham direito ao voto. Só podiam votar homens alfabetizados acima de 21 anos de idade. Ou seja, mulheres não podiam votar e pessoas que não fossem alfabetizadas também não tinham direito ao voto. Nesse período, era muito comum o voto de cabresto. O que é o voto de cabresto? Aqui tem uma imagem, uma charge, uma sátira do que seria o voto de cabresto. O voto de cabresto era assim: o eleitor tinha que falar em voz alta o seu voto. Só que a maior parte dos eleitores desse período eram da área rural, da zona rural. A zona urbana, só a partir de 1950 que foram os votos efetivos. Como a maioria era da zona rural, a maioria eram comandados por coronéis. E esses coronéis tinham seus interesses em quem eles queriam que fosse eleito. O eleitor tinha que falar em voz alta, como eu disse, em quem eles iam votar. E os patrões ficavam sabendo. Muitas ameaças aconteciam, de perda de emprego ou até coisas piores, se o eleitor não falasse o nome do candidato que o seu patrão queria. Aqui na charge nós vemos a soberania, que seria a justiça, satirizada, logicamente. O político, conseguindo carregar o eleitor como se fosse um burro de cabresto. Por quê? Porque o eleitor, o voto dele não era secreto, e o voto dele ia chegar, de qualquer forma, a quem o patrão queria que chegasse.
né? Então é muito complicado esse período, porque por muito tempo somente quem os coronéis queriam que fosse eleito era eleito no Brasil. Outra transformação importante também para o Brasil nesse período foi a separação entre a Igreja e o Estado, né? No caso, entre a Igreja Católica e o poder do Estado. Ou seja, nós abandonamos o padroado. O que isso significa? Quando ocorre a separação da Igreja e do Estado, a Igreja não exerce influência em decisões políticas. A partir desse momento, o Estado é laico. O brasileiro pode seguir qualquer religião e não existe uma religião predominante no país. Isso foi uma mudança muito significativa para o Brasil, que até hoje, né, é praticado desta forma. Cada um pode seguir a religião que bem entender. No âmbito econômico, as coisas não foram tão boas. O Brasil estava em crise, passando por uma situação um pouco difícil, e o Marechal Deodoro da Fonseca, em seu governo, chama o ministro Rui Barbosa para tentar equilibrar essa crise. O ministro Rui Barbosa vai tomar algumas atitudes mais radicais para que o Brasil saia dessa situação difícil. Desses fatores ponderantes que ele faz é a política do encilhamento. Vou até destacar aqui. A política do encilhamento. O que é a política do encilhamento? É o aumento da produção de papel moeda. Ele fala, vamos produzir mais papel moeda para girar a economia. Só que tem um problema. Essa produção de papel moeda precisava estar de acordo com o lastro. O que é lastro? Lastro é a riqueza de uma nação. Naquela época era medida pela quantidade de ouro. Hoje nós acompanhamos, né, cotação do dólar. Seria mais ou menos o mesmo sentido. Porém, como não estava compatível, nós vamos ter inflação nesse período e a crise vai se aprofundar ainda mais. A partir dessa situação, nós teremos revoltas nesse período da Primeira República. A Primeira República vai ser marcada por muitas revoltas. Revoltas estas, algumas até bem famosas, que nós vamos estudar no nosso próximo vídeo. Então, pessoal, muito importante lembrar, a Primeira República do Brasil foi um período de crise financeira, de muitas revoltas, mas também de muitas transformações importantes para os brasileiros, como, por exemplo, a separação entre Igreja e Estado, que o Brasil se torna, né, um Estado laico. Essas transformações são muito significativas, porém, na nossa próxima aula, nós vamos ver as revoltas que ocorreram nesse período e como que essas revoltas se desenvolveram. Sobre a aula de hoje, vou deixar uma proposta de atividade para vocês. A proposta já está no livro didático. Vocês devem realizar a atividade da página 31 do livro didático. Bons estudos e até a próxima aula!